Boa noite a todos. Meu nome é Juliano Novaes Cardoso, sou doutor pela Faculdade de Medicina da USP, professor de cardiologia da Faculdade Santa Marcelina e supervisor do Hospital Santa Marcelina. Agradeço muito o convite, agradeço na pessoa do professor Samuel, do professor Martim, do professor Odilon, e parabéns pela iniciativa, parabéns pela Prime Med, obrigado pelo honroso convite. Hoje nos cabe falar, e acho que vai ser um bate-papo, e a interação de vocês é super importante, das valvopatias e prevenção de febre reumática. Nós, cardiologistas, e todos os médicos clínicos se deparam com valvopatias no dia a dia do nosso consultório, dos nossos ambulatórios, e às vezes, muitas vezes é um desafio para a gente esse atendimento a esses pacientes. Começo deixando aqui as diretrizes brasileiras de valvopatias e também as diretrizes da Sociedade Europeia, do ESC, o guideline do manejo das valvopatias, das doenças valvares. Essas duas diretrizes, além da americana, eu usei para a gente realizar esse bate-papo. Então, já iniciando, eu dividi em 4 módulos para a gente ficar bem dinâmico, gente. E o primeiro é sobre a estenose aórtica, a valvopatia, onde a gente tem um problema na abertura da válvula aórtica. A válvula aórtica, a gente sabe, tem uma abertura normal de 2,5 a 4 centímetros e meio, centímetros quadrados e meio. Quando a gente tem a estenose, a dificuldade dessa abertura, a gente vai ter a estenose aórtica. E a doença aórtica senil calcífica, ela tem uma prevalência de até 5% aí em pessoas acima de 75 anos. E ela está muito relacionada com dislipidemia, hipertensão, tabagismo. E nos pacientes mais jovens, a gente pode ter doença aórtica com estenose? Podemos sim. E a causa principal é a causa reumática nos mais jovens. Além da causa congênita, principalmente do paciente que nasce com uma válvula aórtica bicúspide. Acho que esse slide eu gostaria de chamar muita atenção para os principais sintomas e sinais que esse paciente pode apresentar para a gente, esse paciente com estenose aórtica, e que são sinais de alerta, aonde, se esse sinal acontecer, esse paciente precisa estar resolvendo esse problema dessa válvula aórtica, dessa estenose. E quais são esses sinais? Angina, síncope e dispneia. Esses sinais, eles precisam, para quem trabalha com cardiologia, com valvopatia, e pega um paciente que tem uma estenose aórtica, esses sinais têm que ser medular na nossa cabeça. Porque um paciente com angina, ele vai ter uma sobrevida de 5 anos, ou seja, a sobrevida de 50% dos pacientes em 5 anos para o paciente que abre o quadro com angina. Síncope, 3 anos é a sobrevida de 50% desses pacientes. E dispneia é o pior deles, né? Que configura a insuficiência cardíaca. 2 anos de sobrevida para 50% dos pacientes. Então, assim, reforçando, angina, síncope e dispneia são fatores muito importantes e que a gente deve ficar atentos se esse paciente apresenta um desses fatores, um desses sinais e sintomas.
No exame físico, relembrando, né, aquele famoso sopro sistólico ejetivo rude, crescendo, decrescendo, né, que a gente chama de um sopro em diamante. Esse sopro ele pode irradiar para a fúrcula external, para a região de carótida, e é um sopro muito típico, né? Um sopro que tem uma ascensão lenta, também chamado um pulso, né, que tem uma ascensão lenta, e também chamado de pulso parvus e tardus. Um dos primeiros exames que esse paciente vai chegar para a gente é o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma geralmente revela uma sobrecarga atrial esquerda e principalmente uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Primeiro esse paciente abre com uma sobrecarga ventricular, né? Que é uma estenose, vai ter uma sobrecarga de pressão, então esse ventrículo fica sobrecarregado. E por isso que a gente vê grandes sobrecargas ventriculares esquerdas. No raio-x, radiografia inicial do paciente com estenose aórtica, você não vai ter grandes cardiomegalias. Essa cardiomegalia vai ser muito tardio se a gente não corrigir essa valvopatia, né? Na hora que o paciente entra já numa fase crônica. Então, a gente não vê grandes cardiomegalias. Diferente do que a gente vai ver na insuficiência aórtica, né? Como é que a gente classifica essa estenose aórtica? A gente classifica ela em leve, moderada ou importante. Uma área valvar acima de 1,5 centímetros quadrados é uma estenose aórtica leve. Moderada, de 1 a 1,5 e importante, abaixo de 1 centímetros quadrados. É lógico que a gente usa outros critérios, como gradiente, velocidade de fluxo, para ajudar na quantificação dessa estenose aórtica, entre leve, moderada ou importante. E é principalmente essa última coluna da estenose aórtica importante é que é o nosso maior problema e é um grupo que muitas vezes a gente precisa avaliar para ver se ele vai precisar trocar essa válvula aórtica. A diretriz brasileira, ela traz esse quadro e acho que ela é muito feliz nesse quadro que mostra a avaliação da gravidade anatômica da estenose aórtica. Aonde, se o paciente apresenta dispneia, angina ou síncope, que é aqueles 3 sinais que a gente já conversou, e tem uma estenose aórtica importante, ele já deve ir para troca valvar aórtica. Entretanto, tem paciente com estenose aórtica importante e ainda não apresenta nem dispneia, nem angina, nem síncope. Então, nesses pacientes, a gente precisa avaliar complicadores. E quais são esses complicadores? Uma fração de ejeção abaixo de 50, uma hipotensão arterial no teste ergométrico, ou uma valvopatia aórtica crítica, ou seja, uma área valvar menor que 0,7. Se tiver um desses complicadores, também está indicado a cirurgia para esse paciente. E partindo para o tratamento, né? Todos os pacientes com estenose aórtica devem fazer profilaxia para febre reumática nos pacientes reumáticos. Tratar condições associadas, como dislipidemia, hipertensão, é claro, né? Cautela com vasodilatador, porque a gente tem uma barreira fixa e você pode causar um baixo fluxo nesse paciente, baixo fluxo cerebral, baixo fluxo renal. Usar diurético para alívio de sintomas. E nos pacientes sintomáticos ou com complicadores, intervir nessa válvula e trocar essa válvula. Hoje a gente tem cirurgia, que é a mais comum, a mais usada, e nos pacientes de muito alto risco, mais idosos, muito idosos, a gente ainda tem disponibilidade do implante percutâneo da válvula aórtica, chamado também de TAV. Se a gente tem a estenose aórtica, a gente, no outro
contraponto, a gente tem a insuficiência da válvula. E essa válvula agora não está fechando corretamente e está deixando retornar muito sangue para o ventrículo esquerdo. Interessante que a reumática, principalmente em país em desenvolvimento como o nosso, são as mais comuns. Então, 80% por causa reumática, né? Temos também causa bicúspides, por infecção, endocardite, síndrome de Marfan, sífilis, doenças de colágeno, hipertensão, trauma. Mas a reumática é a mais comum no nosso meio. O espessamento dessas válvulas, a fibrose, retração do tecido, até levar à insuficiência aórtica. E a insuficiência aórtica, ela é muito interessante, gente. Examinar um paciente com insuficiência aórtica é muito interessante, porque os sinais clínicos são muito presentes, os pulsos amplos, visíveis, a gente chama que é a doença onde tudo pulsa, porque como você tem uma regurgitação para o ventrículo esquerdo, no próximo ciclo, ele manda muito sangue para a aorta. Isso faz aparecer vários sinais clínicos, como pulso e martelo d'água, sinal de Missé, que é aquelas oscilações de cabeça, pulsação na base da língua, pulsação capilar, que é o sinal de Quincke. Então, vários sinais devido a esse grande volume ejetado, esse grande volume de sangue ejetado na raiz da aorta. Sinal de Miller, que é a vibração sistólica da úvula. E na insuficiência aórtica a gente tem esse tipo de pulso, que é um pulso de ascensão rápida, que é também chamado de pulso martelo d'água. Lembrando, e como que é a pressão, né, na hora que a gente afere a pressão arterial desse paciente? É aquela pressão sistólica elevada e uma diastólica anormalmente baixa, né? É uma pressão divergente que a gente chama. Então, você vê lá um paciente com insuficiência aórtica, ele tem 18 por 5 de pressão, 19 por 4. Então, você tem uma sistólica muito alta e a diastólica bem baixa. O ictus hiperdinâmico, impulsivo, pode ser deslocado para baixo, para a esquerda. Uma B1 normo ou hipofonética. Uma B2, que pode ser de difícil análise, né, pela insuficiência aórtica, né, pode abafar esse som. E a gente tem aquele sopro diastólico importante, de alta frequência, caráter aspirativo, decrescente, após a B2, né? O eletrocardiograma, a gente também pode ter aí uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, e o que diferencia é que já a radiografia de tórax na insuficiência aórtica, a gente tem cardiomegalias significativas, né? Então, aqui é um exemplo aqui de uma radiografia com uma cardiomegalia significativa de insuficiência aórtica. No ecocardiograma, o ecocardiograma vai definir e vai quantificar essa valvopatia para a gente, né? Esse refluxo da aorta para o ventrículo esquerdo, né? A gente consegue quantificar isso de forma bem definida e quantificar a insuficiência aórtica em leve, quando a gente tem um pequeno volume regurgitante, uma insuficiência aórtica moderada ou uma insuficiência aórtica grave, onde a fração regurgitante é muito grande e a gente precisa geralmente corrigir essa valvopatia, né? As taxas de eventos relacionados ao paciente com insuficiência aórtica, ela vai variar se o paciente tem sintomas ou não, e de acordo também com a fração de ejeção. Então, aqui, como exemplo, um paciente assintomático e com fração de ejeção normal, você pode ter uma taxa menor que 6% ao ano, porque esse paciente não tem sintoma, e a fração dele de ejeção é normal. Já quando ele persiste assintomático, mas a fração de ejeção é reduzida,
já tem uma taxa de evento acima de 25% ao ano de progressão para sintomas. E se o paciente fica sintomático, acima de 10% para mortalidade desse paciente. Então, assim, voltando àquela mesma história da estenose, na hora que aparece sintoma, esse problema valvar precisa ser corrigido o quanto antes. E da mesma forma, a diretriz coloca isso. Insuficiência aórtica importante. Avaliei o eco. Tem IAO importante. Avalio. Tem sintomas? Dispneia, angina, síncope. Isso é igual à cirurgia. Troca essa válvula. Se não tem sintomas, avalia complicadores. E nesse caso, os complicadores são fração de ejeção abaixo de 50, aumento de diâmetro do ventrículo esquerdo acima de 75 e do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo acima de 55. Se tem complicadores presentes, também está indicado a cirurgia, a troca dessa válvula. Se não tem complicador, a gente espera e segue esse paciente, mas segue esse paciente de perto, gente. Porque isso pode aparecer logo, esses sintomas ou esses complicadores. Como é que a gente trata esse paciente? A gente trata esse paciente com vasodilatadores arteriais, digoxina para controle de frequência, principalmente se você evolui com FA, né? Evitar beta-bloqueador, né? Isso aí é uma ponte para a cirurgia. Isso aí não é para atrasar a cirurgia. Então, a gente vai dar um vasodilatador, vai dar um diurético para esse paciente também, mas o mais importante é trocar essa válvula. A terceira patologia valvar, que a gente vai falar, é a estenose da válvula mitral, aonde, de novo, mais de 90% dos casos em países em desenvolvimento são por febre reumática. Tá aí a febre reumática aparecendo sempre nas valvopatias. A estenose mitral ela pode ser codificada em uma estenose leve, quando a área valvar é acima de 2,5 centímetros quadrados, moderada, de 1,5 a 2,5 centímetros quadrados, ou abaixo de 1,5, grave. E abaixo de 1 centímetros quadrado, muito grave. O facies mitral, isso às vezes aparece, esses facies mitral numa paciente com estenose mitral. Isso aí é devido ao baixo débito que pode acontecer. Como é que é a palpação e a ausculta desse paciente, gente? O ictus geralmente está normal, né? O frêmito diastólico em área mitral pode aparecer. B1, hiperfonética, né? Você tem aquela válvula dura fazendo aquele componente B1 hiperfonético. Desculpa. Como é que é o sopro? Eu tenho um sopro diastólico, né? Na hora que abre essa válvula estenosada, é que eu vou auscultar esse sopro, podendo ter ou não um reforço pré-sistólico e também um estalido de abertura. Da mesma forma que as valvopatias aórticas, a mitral também tem uma história natural, né? Se você tem um período de latência aí dos 20 aos 40 anos, com uma idade média de aparecimento dos sintomas em torno de 27 anos. E o que é marcador de pior prognóstico? Presença de sintomas, fibrilação atrial ou hipertensão pulmonar. Paciente que está em classe 1, pela New York Heart Association, ele tem mais uma sobrevida de em torno de 80% em 10 anos. Olha como que é diferente se esse paciente evolui para classe 4. Ele tem uma sobrevida de 15% em 5 anos. Novamente, os sintomas mostrando essa diferença do prognóstico. No eletrocardiograma, uma sobrecarga atrial significativa,
abaulamento do arco médio na radiografia de tórax. Isso aqui é um espelho do ventrículo direito muito importante. Esse paciente está evoluindo com hipertensão pulmonar. E o ecocardiograma batendo o martelo, mostrando essa estenose da válvula mitral. Como que eu trato? De novo, a profilaxia reumática nos reumáticos, medicação para aumentar o tempo diastólico, como um beta-bloqueador, um bloqueador de cálcio, ou até o digital, se o paciente tem FA. Diurético, se o paciente está congesto. E anticoagulação oral, se o paciente tem FA, ou trombo. E a anticoagulação é muito importante, porque a estenose mitral ela é uma doença muito trombogênica. E o que a diretriz fala em relação à intervenção? Se eu tenho uma estenose mitral importante e tenho sintomas, ou seja, classe funcional 2, 3 ou 4, é igual à cirurgia dessa válvula. Se eu não tenho sintomas na estenose mitral importante, mas eu tenho hipertensão pulmonar ou uma FA de início recente, também eu devo fazer a intervenção dessa válvula e trocar essa válvula. Uma alternativa para a troca da válvula é fazer uma valvoplastia percutânea. Entretanto, para essa valvoplastia percutânea, a gente tem que avaliar o score de Wilkins. E se eu tenho um score de Wilkins abaixo de 8, eu posso pensar numa valvoplastia percutânea. Se eu tenho um score de Wilkins acima de 8, isso significa que a válvula está muito comprometida. Então, é melhor fazer a troca da válvula por cirurgia convencional. E sempre que eu for fazer a troca dessa válvula, eu pesar, né? Os prós e os contras, eu colocar uma prótese biológica ou uma prótese mecânica. Prótese mecânica faz mais trombo. Prótese biológica dura menos. Prótese biológica degenera. Prótese mecânica eu preciso anticoagular para o resto da vida. Eu tenho que pesar isso com o paciente, gente. Colocar o paciente também nessa discussão. Que tipo de válvula eu vou colocar nele? Uma coisa super importante que eu gostaria de frisar é que, até hoje, o único anticoagulante liberado na fibrilação atrial de paciente com estenose mitral moderada ou importante é a varfarina. Isso já tentou usar os novos anticoagulantes, os DOACs, e não deu certo. Então, para estenose mitral de moderada e importante, é a velha e boa varfarina que a gente precisa usar se o paciente apresenta fibrilação atrial. Isso está na diretriz americana e nas outras diretrizes também, essa recomendação, nas nossas, na europeia também. E das 4 valvopatias, das principais valvopatias, a última é a insuficiência mitral. Né? Que agora a gente tem o problema no fechamento dessa válvula mitral. E a causa mais comum dessa insuficiência mitral também é a causa reumática, em países em desenvolvimento como o nosso. Quando você tem um refluxo acima de 50%, você tem uma insuficiência grave, né? Então, esse paciente com insuficiência mais intensa, a gente tem que avaliar se ele não está tendo sintomas e se a gente não precisa trocar essa válvula. No exame físico, o ictus de um paciente com insuficiência mitral pode estar desviado para a esquerda e para baixo, pode dilatar o ventrículo esquerdo, a primeira bulha pode estar hipofonética, né? Essa insuficiência pode estar abafando um pouco essa primeira bulha, e um sopro sistólico regurgitativo, mais audível em ápice,
que é a região da mitral, né? No eletrocardiograma, a gente pode ter sobrecarga atrial também, podemos evoluir com insuficiência, com fibrilação atrial também, sobrecarga, aumento de área cardíaca. E o ecocardiograma mostra de forma irrefutável esse grande volume de sangue voltando aqui para o átrio esquerdo. Enfim, o algoritmo para tratamento ele é muito parecido com os outros algoritmos, onde a insuficiência mitral importante, se aparecem sintomas de classe funcional 2 a 4, já está indicado a cirurgia. E se você tem uma insuficiência mitral e não tem sintomas ainda, você deve avaliar complicadores. E complicadores são fração de ejeção abaixo de 60, ou aumento de diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, ou aumento de pressão capilar pulmonar, ou uma FA recente. Se você tem complicadores na insuficiência mitral, é igual à cirurgia também. Isso aqui está principalmente com estudos ainda, principalmente em valvopatia secundária mitral, de insuficiência secundária, o chamado mitral clipping. A gente ainda vai ver muitos estudos com ele, mas na nossa prática atual ainda não é uma rotina, né? Ele ainda tem que se provar benéfico o uso desses clipes na válvula mitral, na insuficiência mitral. E por último, gente, gostaria de tirar esses últimos minutos para falar um pouco sobre a profilaxia secundária da febre reumática, né? Acho que todo mundo viu aí que a febre reumática é o grande vilão das valvopatias, né? Principalmente no nosso país. Então, paciente que teve febre reumática deve usar penicilina benzatina como uma profilaxia secundária. E os alérgicos à penicilina benzatina devem usar sulfadiazina ou até eritromicina. E por quanto tempo, né? Essa é a questão. Então, assim, se o paciente tem uma febre reumática sem cardite, ele vai fazer até os 18 anos. Se ele teve cardite, até os 25 anos, ou 10 anos após o último surto, né? E se ele teve sequela, ou seja, se ele ficou com uma valvopatia, que é o que a gente pega no nosso consultório, no nosso ambulatório, vocês pegam aí no dia a dia de vocês, ele vai fazer a profilaxia com penicilina benzatina a cada 21 dias até os 40 anos de idade, no mínimo. E, por exemplo, se o paciente tem uma exposição ocupacional, por exemplo, como uma professora de ensino de escola infantil, ela deve fazer isso aí pela vida toda, essa profilaxia com bezetacil. Concluindo, a febre reumática ela vai causar essas valvopatias e ela é mais prevenível doença aí que vai causar cardiopatia. A maioria dos casos agudos são assintomáticos e a penicilina benzatina com dose única na profilaxia primária e manter isso também na profilaxia secundária, mesmo se o paciente operou. Perspectiva, vacina anti-estreptocócica. Isso aí está em estudo, mas não é a nossa realidade ainda. E por último, lembrar aqui que o paciente que tem valvopatia, gente, e vai fazer um procedimento dentário ou geniturinário, fazer profilaxia para endocardite. Então, o paciente com alta probabilidade de bacteremia significativa, com manipulação de tecido, a extração dentária, fazer profilaxia para endocardite. Então, pacientes com valvopatia moderada é importante, classe de recomendação 1. Paciente com procedimento geniturinário, classe 2A,
procedimento esofágico ou trato respiratório, também 2A. Então, todos esses pacientes a gente faz profilaxia. Com amoxicilina, 2 gramas 1 hora antes do tratamento. Se for trato geniturinário com ampicilina mais gentamicina. Então, assim, a profilaxia, ela vai evitar processos de endocardites que são fatais nesses pacientes. Eu quero muito agradecer novamente aí o honroso convite. Eu não sei se tem tempo e abertura para perguntas, mas estou à disposição.